Fala aí, galera, Gabriel Amaral, você conhece já, ou não, se não conhece, seja bem-vindo aqui ao Raiz Tricolor. Tô aqui direto do Maracanã ainda na noite do domingo. Vocês já estão aí na segunda de manhã, talvez com mais raiva ainda do que eu, né? Porque essa é aquela vitória que passa o tempo, você não acalma, né? Você não fica mais tranquilo porque passou o tempo, pelo contrário, ainda mais pensando que só tem jogo no próximo domingo. Mas bem, tô numa estruturinha improvisada aqui porque não tem lugar para trabalhar mais a essa hora. Não consegui chegar na coletiva, e isso é um desses assuntos. Se você não conhece aqui o Raiz Tricolor, se inscreve aqui embaixo. Considere passar na Bet7k também, que é uma casa de apostas que patrocina a gente aqui e que, enfim, tá fazendo um sorteio no Instagram deles. Vai lá dar uma olhadinha, um sorteio de uma banca de R$1.000 para você poder apostar. É só, simplesão, é só seguir o Instagram deles usando o link que tá aqui embaixo. Segue o Instagram e comenta lá marcando um amigo na publicação que você já tá concorrendo. Vamos falar de Fluminense. Isso porque no jogo de hoje, esse vídeo aqui vai ter pelo menos três pessoas falando, e essas entrevistas mostraram muito, na verdade, de um problema que o Fluminense tem no momento. Eu vou começar a linha cronológica por Fernando Diniz. Como eu falei, eu não consegui chegar na coletiva. E por que eu não consegui chegar? Eu terminei tudo ali no tempo normal, o jogo acabou 8 horas, às 8h22 eu já estava aqui embaixo, e normalmente o Fernando Diniz demora cerca de 40 minutos, até 40 minutos, demora cerca de meia hora, 40 minutos para poder chegar aqui embaixo na coletiva. Mas hoje ele veio muito rápido. Isso já causou estranheza para algumas pessoas, que ele chegou aqui muito rápido, respondeu tudo muito rápido. A coletiva dele, vocês já devem ter visto aí no YouTube. Eu já dei uma lida, né, mas não fui assistir ainda, mas tem cerca de 4 minutos, com 5 perguntas. Pelo que falaram, ele tinha um voo para poder pegar após o jogo, por isso essa rapidez. Confesso que achei ruim, porque depois de uma derrota dessa, você tem que se preocupar das explicações que você dá para a torcida, sim. Bem, mas em todo caso, o Fernando Diniz falou uma das primeiras perguntas da coletiva, e ele bateu nessa tecla outras vezes, mas ele falou isso daí sobre postura do time. Prometeu totalmente nesse resultado? Boa noite. Boa noite. Eu acho que foi a postura do América e a falta de postura que o nosso time teve, principalmente no primeiro tempo. E a gente, na situação que a gente está, a gente tinha que ter entrado totalmente diferente, e eles mereceram o resultado. Foi uma vitória justa de quem se empenhou do começo ao fim do jogo para ganhar. Bem, essa resposta do Fernando Diniz, a princípio até meio que normal, né? Ele fala tantas vezes sobre essa questão de jogar igual ao segundo tempo, que ele fala um pouquinho depois na coletiva também e tal, mas ele bateu nessa tecla de postura do time, que foi algo que comentaram muito lá na zona mista que veio depois. Isso chamou um pouco de atenção, principalmente porque o Fluminense... Valeu! O Fluminense jogou contra o América Mineiro desde o primeiro minuto sofrendo pressão. E, mais uma vez, na verdade, até a matéria do GE meio que abre assim, falando sobre o Diniz reclamando da postura do time, de algo que ele não pediu e o time fez. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra bar, né? A culpa é do time. E ele diz que quando o Fluminense seguiu, entre aspas, né, quando o Fluminense segue as ordens dele e mantém a postura que ele quer pro time, o Fluminense foi melhor no segundo tempo. Bem, essa pergunta foi feita por Samuel Xavier, na zona mista, que você vai ver aqui também com a imagem que aí, como eu não fui pra coletiva, eu fui lá na zona mista para poder tentar captar algumas imagens. Não deu para fazer pergunta, eu tinha chegado lá já em cima da hora, mas teve uma pergunta muito interessante onde ele falou um pouco sobre, primeiro, como essa declaração de Diniz, essa possível jogada dele da culpa para cima dos jogadores, bate no time. O Diniz agora na coletiva, acredito que eles não escutaram, ele falou, direcionando seus jogadores, que vai jogar quem tiver mais desejo de jogar de verdade, e que a diferença do jogo de hoje foi a postura dos jogadores do Fluminense com as posturas dos jogadores do América. Como você acha que isso pode influenciar no ambiente do time? E o que falar? Você que está sempre aqui para falar com a gente, provavelmente uma liderança dentro do grupo, o que falar nesse momento que é muito ruim do Fluminense, 3 derrotas seguidas? Não, professor, ele sempre, como eu falei, o Diniz, ele nos cobra, não é porque a gente está com 3 derrotas, ele cobra mesmo nas vitórias, cara. Mesmo nas vitórias, ele tem cobrado a gente bastante, né? Teve jogos que a gente venceu e mesmo assim teve conversas muito sérias, cobranças muito duras, mesmo na vitória, né? Então isso não tem nada do Diniz contra nós e nem a gente contra ele. Pelo contrário, nós estamos unidos, nossa equipe é unida. A gente tem que passar por esse momento também junto, né? No momento também só de vitória, de alegria,
né, que é momento de festejar e tal, mas esse momento ruim a gente tem que passar junto também. E o professor tá junto da gente, né? Essa fala dele é uma cobrança como ele teve até no momento de vitória. Então isso não tem nada de demais, vai ter cobrança no Fluminense sempre. Bem, panos quentes, né? O famoso panos quentes, a relação do time com o Fernando Diniz ainda continua muito fechada. Confesso que era um dos temores que eu tinha, Fernando Diniz perder o elenco. Isso não parece que aconteceu. Agora, o Diniz deu alguns recados na coletiva. Só que o Samuel Xavier, ele também comentou sobre por que o time começou mal. Se o Diniz botou a culpa no time e ele não falou nada, etc., por que o time começou jogando mal? E uma frase do Samuel Xavier me chamou muito a atenção. Pensamos, ou enfim, não vou lembrar que citar ipsiliteris, mas pensamos que poderíamos fazer o gol a qualquer momento. Salto alto? Vê a entrevista e tire suas conclusões. Só que nossa equipe, né, uma equipe madura, não podia sentir, né, da forma que a gente sentiu hoje. Né, eu acho que a gente tinha que mesmo assim colocar o nosso futebol em prática, né? É uma coisa que a gente deixou hoje, sim, de fazer. Cabe a gente ter que aumentar o nosso nível, né? Tem que aumentar o nosso nível. Eu acho que isso faltou, aumentar o nível, né? Talvez a gente pensou que poderia a qualquer momento fazer o gol e não aconteceu e acabou levando o segundo. Aí fica mais difícil, né? Buscar o empate, buscar a virada. Tentamos, mas a gente sabia que ia ficar muito mais difícil. Mas como eu falei, a gente precisa voltar o mais rápido possível a vencer, né? Por último, o Samuel Xavier chegou a comentar um pouco sobre isso também na zona mista, mas acho que não é tão interessante. Porque eu prefiro pegar, na verdade, a declaração causadora. De que eu tô falando? Torcida. Fábio, na saída de campo, a TV Globo, a Premier, na verdade, ele deu uma declaração que já inflamou a torcida de cara. Eu mesmo tava ao vivo na hora, né? Tava na live, botei ele pra ouvir a entrevista dele pós-jogo, como normalmente faço, e me deu uma raiva gigantesca, porque o que ele fala é algo bizarro. Fábio abre falando, perguntado sobre a torcida, porque justamente não tem sido normal. A última vez que eu tinha visto vaias aqui no Maracanã, sei lá, talvez o Diniz nem era treinador ainda, confesso que não me lembro, vaias à vera, assim. E hoje não foram só vaias, foram xingamentos ao presidente, xingamentos a jogadores, vaias direcionadas a vários jogadores, chamando o Diniz de burro. Então, assim, foram muitas agressões ali, obviamente por conta de uma terceira derrota seguida. Há 3 jogos atrás a gente falava e fazia contas com o Palmeiras, agora a gente olha pro Atlético Mineiro com medo de perder vaga direta. Então, eu sempre falo isso, né? O torcedor tem que fazer o que ele quiser. Eu não vou definir o que o torcedor vai fazer e nem o outro torcedor pode também definir o que eu, como torcedor, vou fazer. A arquibancada é um ambiente livre. Hoje, a torcida, a massa, escolheu a crítica, escolheu as vaias. Mas Fábio tem um pensamento de que isso atrapalha o time. É o pior momento do Fluminense brasileiro? Como é que faz para voltar a ser aquele Fluminense? Cara, a gente ficou invicto muito tempo e é praticamente o mesmo grupo, entendeu? O torcedor fica triste pelo resultado, cobra, né? Eu acho que tem o direito de cobrar, principalmente no final do jogo. Acho que porque prejudica a própria equipe, né? As vaias, né? E principalmente depois ali no segundo tempo ali, incentivando mais a equipe adversária e desrespeitando a própria camisa, né? O torcedor tem que ir até o final, tem todo o direito de cobrar, ele que é a referência e a razão do clube, mas tu tem a hora certa, né? No final da partida, e infelizmente não foi o que aconteceu. Bem, tem que dar um se liga no Fábio de que a torcida do Fluminense hoje, na minha visão, tá? Na minha visão, ela foi até trouxa. Na minha visão, ela até passou do ponto. Porque 2-0 para o América Mineiro é quando começam as vaias, começam as críticas, até a reta final do primeiro tempo. Vem todos os tipos de xingamento até o final do primeiro tempo. Vai pro intervalo, Diniz mexe em 3 jogadores que vinham sendo vaiados e a torcida apoia até os 25, 30 do segundo tempo, mesmo sem o time fazer gol. A torcida do Fluminense foi espetacular no segundo tempo. Foi acima da média, talvez, no Brasil, em relação a não ter criticado. Não tem um pingo de vaia até os 25, se eu não me engano, até mais ou menos o momento da entrada do Marrone. E aí, obviamente, já vendo que a esperança de virar o jogo era nula, a esperança, na verdade, não existia, mas tudo era nulo. O Fluminense, a torcida volta a vaiar, volta a criticar e volta a fazer tudo. Então, Fábio, assim, eu não sei se você percebeu, mas a torcida não atrapalhou vocês, vocês se atrapalharam sozinhos. Até que o Fábio fez uma grande partida, né? Não tenho que criticar de Fábio dentro de campo, mas fora de campo deu uma declaração totalmente infeliz nesse jogo de empurra sobre quem é a culpa. O fato é, o
Fluminense vai para uma semana inteira. Essas 3 entrevistas aí vão bombardear a nossa semana ao longo dos próximos 7 dias até o jogo do próximo domingo contra o Avaí na Ressacada. O Fernando Diniz foi viajar para São Paulo, né? Enfim, tem folga agora nessa semana e vai ter que quebrar a cabeça para enfrentar o Avaí sem público lá na Ressacada, porque precisa buscar uma vitória para recuperar a torcida. É um fato, o Fluminense brigava pelo título, agora tem medo de ficar fora da Libertadores direto e jogar a pré junto com o Botafogo, meu amigo. Enfim, deixa o like aqui embaixo, até a próxima, valeu.